Bem-vindo, amigos, a mais um encontro da série Psicológica Ana de Ângeles. Um grande abraço a todos que nos assistem. Hoje aqui com o Tiago Guadalupe para trabalharmos o capítulo 9, A Felicidade do Ser Consciente. Hoje, em especial, vamos focar nos dois primeiros itens, prazer e gozo e felicidade em si mesma. Então, meu bem-vindo aí para o Tiago Guadalupe, né, para mais esse encontro, desse estudo tão interessante, ainda mais a felicidade, que é algo que todos nós almejamos, né? Então, é um tema essencial, importante, central para todos nós. E vamos trabalhar, então, né, em cima desse material aqui que a Jana coloca, e onde ela começa, né, Tiago e Guadalupe, trazer justamente que nós nos movemos, né, de uma certa maneira, mesmo que inconscientemente, ou seja, há uma busca de significado e sentido em relação à felicidade, né? A buscarmos a felicidade, a encontrarmos a felicidade. A questão, me parece que a benfeitora quer nos trazer aqui nesse primeiro momento, é questionar o que é a felicidade. Acho que essa é uma grande questão, né? Porque essa dimensão da felicidade acaba tendo várias perspectivas, interpretações, da qual cada um se move naquilo que é felicidade. Como é que vocês percebem esse primeiro momento aqui do capítulo em relação a esse tema? Bom, posso começar então compartilhando algumas reflexões. Felicidade é esse conceito, né, em que tentamos capturar ou tentamos dar um sentido. E antes que a gente chegue à interioridade da alma, vamos fazer uma reflexão em torno de como que Joana usa o conceito complexo, né? É complexo a gente entender ou os caminhos e descaminhos que a alma muitas vezes logra e muitas vezes se frustra buscando a concretização do sentido, né? A busca por um significado, né? Temos aquele livro, né? A Busca do Significado, A Busca do Sentido, e que é um movimento que a alma tem e que ela agrega valor a esse conceito. A ideia da complexidade torna, de fato, árduo esse percurso da jornada humana, em que busca concretizar e alcançar esse lugar. A ideia de que talvez estejamos habituados como coletividade, só para começar algumas reflexões então dessa questão da coletividade na contemporaneidade e das sociedades materialistas, de que muitas vezes o chegar a algum lugar, ou ter alguma coisa, ou pronto, cheguei, seria felicidade, quando na verdade a felicidade pode ser uma construção da jornada. Então, o processo em si, ele pode ter riquezas e que pode dar valor e sentido para algo que é apenas um ponto de chegada. Então, o que tu acha, Guadalupe? Pois é, sim, e agora o que a gente pode perceber muito claramente, vendo esse movimento coletivo, é como a felicidade é vendida, entre aspas, como ela é apresentada para nós enquanto padrão coletivo. Nos filmes, nas novelas, até mesmo em livros de uma certa superficialidade, claro que não em todos, mas ela é justamente colocada nessa liquidez de valores. E é algo que a Joana começa aqui trazendo, essa felicidade, quando ela é equivocadamente conectada com o prazer e o gozo ligado às questões impermanentes. Então, é feliz aquele que consegue o sucesso, seja material, seja ligado a alguma outra questão de poder e de controle, aquelas propagandas, né, do homem estereotipado, beleza, a mulher da mesma forma, a família da Margarina Doriana.
Então, e isso tudo, né, não fazendo propaganda para margarina, né, gente, mas assim, aquela questão, né, da família feliz e uma felicidade que realmente mostra algo muito externo, que é muito desejado pelo consumidor, por nós, mas que não mostra o que vai na nossa alma. E, por outro lado, acaba trazendo, quando não se trabalha, o que a mentora nos convida aqui a trabalhar, acaba nos trazendo um grau muito maior de angústia, de frustração, de culpa, se nós não percebemos que ali é uma imagem fugaz e irreal, né? Então, aí a gente tem muito essa questão de onde coletivamente a gente está entendendo o que é felicidade, que não é, né, que não tem a ver com sentido, que não tem a ver com a vida espiritual, o que é bom sempre a gente lembrar, não quer dizer que a gente não precisa, não deva e que tem algum problema de viver na Terra, de usufruir daqueles bens que existem aqui, mas sempre com o caminho do meio e sempre entendendo que valor que é perene. Então, acho que isso está muito presente nesse primeiro momento aqui da mentora, nos chamar a atenção para o que a gente entende como felicidade, se nós não estamos com esse olhar espiritual, e para o que é verdadeiramente a felicidade que está ligado ao sentido. Né? Porque daí a gente busca e toma água do mar, e cada vez acaba se frustrando mais e nadando aí no mar de culpa e de frustrações. Né? Acho que não é por acaso que ela usa o termo prazer e gozo, né, como esse item inicial do capítulo, porque o prazer e gozo é esse protótipo inicial mesmo daquilo que a gente almeja enquanto algo que gera bem-estar. Então, essa primeira ideia de felicidade é uma felicidade muito primária, ligada às sensações, uma coisa muito das sensações que é muito esse atavismo ainda do passado humano, ligado a essa dimensão dos impulsos e das sensações fisiológicas, né? Gratificação. Né? Então, a gente pode comparar muito a essa dimensão infantil, né? Tanto espiritual como do ponto de vista do desenvolvimento da criança, né? Que a criança está lá, né, naquele ócio mesmo, né, naquele estado de paraíso, né, e passiva, recebendo, né, o afeto, o calor, a gratificação, né, do alimento sem esforço. Né? E ela está ali nessa, né? Então, essa questão da gratificação, que é muito presente ainda na nossa consciência primária. Né? Então, esse primeiro estágio que é muito concreto, né? Porque ela vai colocar, de um lado, o prazer, né? A gratificação do prazer, do gozo, do outro lado, a acomodação, né? E o terceiro ponto, o poder. Três elementos que são muito básicos e que, de uma certa maneira, reflete uma autossustentação do ego num estágio muito limitado e espiritualmente primário da nossa caminhada evolutiva. Né? Vocês conhecem aquele documentário Você é Feliz? Alguém já viu? De um americano que fez uma pesquisa sobre felicidade. É bem interessante. Não sei agora onde, se no YouTube ou no Netflix, ou alguma outra plataforma se encontra, mas ele pergunta o que é felicidade, né? Onde a pessoa, qual é a fantasia de felicidade? E aí ele vai anotando, e depois de ele anotar várias ideias do que seja felicidade, ele divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo diz que felicidade é ter saúde, bem-estar e riqueza, né? Riqueza é recurso material, né? Então, e outro grupo diz que felicidade era uma coisa de ter um significado na vida, era relacionamento, cooperação e espiritualidade, né? Então ele juntou esses dois grupos, dividiu esses dois grupos, aí foi daí confrontar.
Então, vou pegar pessoas que sejam ricas, né, que têm um poder que são saudáveis, né, e tem segurança. Segurança era um outro item, né? Saudável, seguro, recurso econômico, bem-estar. Eles foram para as pessoas que tinham tudo isso. Olha, tu é rica, tu tem, né, saúde, tu tem segurança, tu tem, né, bem-estar assim, material, tu é feliz? E aí todas as pessoas que já tinham conquistado essa posição aí diziam que não eram felizes. Daí ele foi numa comunidade americana que vivia ali numa região de pantaneira, e vendiam cereais, né? Uma comunidade pobre dos Estados Unidos, e aonde eles diziam que eram felizes, né? Mesmo numa condição econômica precária, com pouco recurso. E ele perguntou por que são felizes. Porque tinham um forte senso de comunidade. Eles faziam almoços juntos, eles se apoiavam, eles não se sentiam sozinhos, né? Se sentiam inseridos, né? Pertencendo a. Né? Então, ele foi mostrando realmente as diferenças de felicidade e o quanto essa felicidade que o Tiago começou a colocar, né, do possuir, do ter, que a Guadalupe foi aprofundando, realmente acaba sendo o fictícia do ponto de vista de uma sustentação maior, né? Se a gente vê que está nessa evolução, então indo dos instintos e caminhando para os sentimentos, já tentando vivenciar e em plenitude o amor, é muito interessante que isso que a gente está trazendo, e a gente vê nos animais, principalmente de estimação, né, o quanto eles têm esse lugar de conseguir ser feliz nesse lugar instintivo. E tudo bem, é do grau deles. Né? E que nós também, que a gente também saiba viver e lidar com os instintos, mas nós temos a capacidade de refletir, de pensar sobre as nossas atitudes, de trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, de como, né, nós temos lá no Evangelho, de toda noite ou a todo momento refletir sobre os nossos atos. Então, realmente é algo interessante que a gente ainda se depare, grosso modo, conosco, seres espirituais aqui na Terra, vivendo em um período tão instintivo ainda na prática, quanto a gente já deveria estar entendendo melhor isso que a Joana traz, né? Porque a felicidade é isso, né? Já tu trouxeste a questão da relação, da comunidade, ela acaba se dando nessa vivência justamente da relação, de estar no presente, de fazer o bem pelo bem. Tem um outro momento ali que a gente vai ler um pouco mais adiante, quando ela traz isso. E esse lado só instintivo também faz parte nossa, né? Mas não no mesmo grau que os animaizinhos. E às vezes a gente parece um animalzinho, né? Apesar de todo esse potencial enorme que nós, energia pensante, temos, né? Que eles vão ter um dia. Né? Então é interessante isso. O Gelson comentou do documentário e eu não podia deixar de lembrar aquela famosa frase do Leon Tolstói, em que ele diz que a felicidade verdadeira, ela só é verdadeira quando é compartilhada. E essa frase, ela se tornou famosa no mundo por conta de um filme, né? Não sei se vocês conhecem, um filme Na Natureza Selvagem. É um rapaz que está em busca de sentido, e ele ali, nos últimos minutos ou horas de vida dele, ele está com esse livro do Tolstói em mãos, lendo, e quando ele encontra essa frase, ele se dá conta de que a clausura, a solitude que ele preferiu viver no mundo, né, de maneira quase aparece tanto na biografia dele, do personagem, quanto no filme, ele se dá conta que a felicidade, de fato, é algo que tem que ser construído junto com o outro. Quando tu traz, Gelson, de forma muito interessante essa ancestralidade, né,
essa ideia desse movimento, de uma energia que dá movimento à vida, né? Instinto, pulsão na condição humana, a gente entende que esses movimentos eles têm o seu sentido para que o espírito possa ir amadurecendo e conquistando novos degraus na escala evolutiva. Mas existe uma dificuldade em que, quando muitas vezes nós nos identificamos com esses processos e deixamos, muitas vezes, de encontrar outras possibilidades daquilo que a gente chama de gozo, ou de prazer, ou de possibilidade de necessidades, ou do que a gente constrói como ilusões ou fantasias. E esse processo na inserção, da inscrição na cultura, ele se torna muito mais difícil, porque muitas vezes o nosso desejo e o nosso gozo, ele está sendo constituído e modelado por outros. Então é sempre aquela ideia de estar atendendo um movimento que é exterior. Então, necessidades que não são verdadeiras, muitas vezes a construção, né, de um imaginário em torno do qual nós investimos a nossa libido e passamos a desejar modelos, modelos no sentido de representações. Então, e tudo isso gira em torno de um grande eixo, que é esse eixo de sentido de felicidade, de prazer para a vida, né? Então, essa jornada, ela é um processo, de fato, complexo, né? Então, a gente não pode deixar de que a ancestralidade faz presente em nós, de que existem dimensões nossas que, longe dessa dicotomia pecado e virtude, mas uma dimensão um pouco mais, né, de complexidade da alma, de que existe sentido nas coisas e que a gente precisa encontrar um sentido que seja para mobilizar potencialidades superiores, né? É interessante tudo isso, porque realmente a benfeitora vai colocar, né, desses vários requisitos que vão se apresentando, né, como busca de felicidade, o quanto a cultura vai inserindo, né, e vai se aproveitando dessas fantasias, né, mesmo atávicas ou outras que vão surgindo em torno do consumo, né? De uma certa maneira, a gente vive numa sociedade materialista, onde o consumo e a posse e o resultado da ânsia disso se torna o sustento, né, da dinâmica social, né? Então, de uma certa maneira, infelizmente, né, muito da nossa cultura materialista se dá nessa fantasia de que a felicidade está no consumir, né? E aí a gente tem, de um lado, o consumo, né, seja ele mais diverso possível, e aí esse universo do gozo, do prazer, se juntam, né, nesse discurso consumista, e, de uma certa maneira, também os valores materiais que envolvem sucesso e poder, né, que são duas coisas também muito em voga, como fantasia de reconhecimento e de um lugar de destaque, de valor, que dá uma suposta também felicidade. Então, realmente, a gente acaba criando, né, um cenário, né, da qual a gente contracena, assume papéis, é, valorizando e construindo daí significados subjetivos, da qual coletivamente isso é alimentado, e a gente não questiona isso, né? A gente acaba entrando nessa ansiedade que vai gerando frustração, porque justamente aqui a Joana vai colocar daí duas grandes questões a partir desse processo todo, que envolve ainda esse estágio de imaturidade psicológica e espiritual, que é, de um lado, a frustração, né? A não realização desses objetivos, né? E o outro é a satisfação dos objetivos. E é interessante que ela coloca aqui que tanto um como o outro gera decepção, né? Gera um tipo de aqueles que conseguem satisfazer, né, essas necessidades, né, a qualquer preço, né, acabam entrando em ansiedade e desconforto, e aqueles que não conseguem satisfazer essas necessidades ficam frustradas. Ou seja,
ou tanto um caminho como o outro, o resultado é a efemeridade dessa felicidade se constituir realmente como algo consistente em nossa vida, né? Uma, porque a frustração tem o perigo também de nos ficar preso ao passado, porque se eu sou uma pessoa que estou frustrado porque eu não tenho o recurso que o outro tem, eu não tenho o sucesso que o outro tem, eu não tenho a beleza, o dinheiro para fazer as plásticas que o outro fez, eu não tenho, né, o recurso material, seja o que for. E se eu fico na minha frustração, eu fico preso na falta, e aí eu não consigo aproveitar o que a vida tem, né? Isso que é triste, né? Porque, de uma certa maneira, eu fico daí só nesse lugar, desse gosto amargo de algo que infantilmente não foi concretizado, né? E aí não me abro para a vida, ou eu caí nessa exaustão de consumir, de viver de realizar coisas, mas que não alimenta a alma. Daí eu entro num vazio existencial e numa exaustão que me leva também num estado de ansiedade, desconforto, que também é uma armadilha, né? Em nome da tal felicidade que a gente tanto busca. Posso falar um pouquinho rapidinho? Você quer falar, Guadalupe? Posso aguardar, nada Tá que não bom. possa É que eu me aguardar. recordei que existem alguns estudos contemporâneos que mostram que essa condição que nós chamamos de pós-moderna, ela, ela traz uma relativização de várias questões, né? Ela, 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 ela desconstrói certos conceitos, certas representações, ela rompe a cadeia temporal de passado, presente e futuro, então torna tudo muito imediato, e que traz uma ideia que não é apenas o imperativo daquilo que nasce da alma, que quer ser atendido, o próprio desejo, mas que se vive hoje uma certa tirania do gozo. Você tem que gozar, você tem que usufruir. Você não fazer parte desse processo é você não se identificar com aquilo ou com os pares com os quais você partilha. Se lembrarmos, por exemplo, o momento em que Paulo, ainda Saulo, retorna a Tarso e passa ali, né, a não ser compreendido, louco, né, miserável, e um processo de desconstrução de uma identidade primeira que ele tinha, os outros não entendiam esse processo dele. Mas eu trago a representação histórica de Paulo porque para todos nós é muito difícil, muitas vezes, nos descolarmos de certos processos na cultura de relações que alimentam em nós valores, certos tipos de valores que tornam imperativos certas práticas, certas condutas, certas ideias. E romper essa cadeia, que é essa desidentificação, ela é muito difícil, mas é como disse o Gelson, se eu vou atrás e eu vou com a volúpia, eu acabo depois me frustrando, né? Ou eu tento fazer um processo de tentar sair desse lugar, também é difícil. Então, não tem jeito, né? Os dois caminhos trazem as suas reivindicações e os seus sacrifícios e as suas frustrações, né? Isso também tem a ver com o que eu ia trazer, mas começar pelo que tu estás falando, Tiago, tem essa questão da individuação, como essa obra contra a natureza. Né? Então, em algum momento, a gente, para procurar essa completude relativa, essa plenitude relativa, vai ser preciso esse movimento. E aí que, né, isso nós sabemos na teoria, e aí que vem essa questão que atrapalha e que às vezes traz muita culpa, frustração, que é nós assumirmos o nosso tamanho, as nossas potencialidades e fragilidades e conseguir levar o homem encarnado, conseguir levar essa vida sendo quem é e dando conta externamente de pagar o preço por ser quem é, né? Ser interna e externamente essa unidade. Isso, como tu estavas trazendo, claro que não é fácil, traz um grau de sofrimento, mas é aquele sofrimento que vem desse conflito que proporciona que se ganhe consciência. Então, ao mesmo tempo que é um movimento difícil,
conseguir essa harmonia entre o que nós somos e como a gente se movimenta na vida, é o que vai proporcionando essa felicidade enquanto um fim, né? De realmente estar nesse lugar de valores que não vão embora. Né? O que não quer dizer, né? Volto a trazer isso, porque senão a gente traz a imagem daquele solitário que, né, usa trapinhos e que, né, que vive, enfim, apartado da vida, porque acha que isso é a felicidade. E pode ser, né? Olha o exemplo que a gente tem de Francisco de Assis. Mas estar no mundo, o corpo se movimentando nos seus trabalhos, nas atividades, não necessariamente quer dizer estar desconectado de si mesmo. E isso é importante para que as pessoas entendam, não, nós vamos trabalhar, vamos ter essas atividades todas que estão aí nesse mundo terreno, mas tudo vai ter um outro valor, um outro sentido, que é do homem psicológico, que é do ser espiritual. Então, é muito a nossa atitude perante a vida que conta. E volto ao que tu estava trazendo para completar, essa questão de pagar o preço por ser quem é, e realmente contra, né, essa obra contra a natureza, no sentido de romper com alguns padrões que não são saudáveis. Então, esse é o caminho da felicidade que Joana está trazendo aqui. Né? Quando tu traz, né, Guadalupe, essa questão da condição, né, de cada um, né, e como cada um se reveste, né, desse movimento, né, a gente vai ver que todo esse movimento humano, né, que seja a partir da perspectiva mal compreendida de Freud, da felicidade como a busca do prazer ou da evitar a dor, né, seja essas configurações todas pós-modernas, né, que se sustentam no hedonismo, no culto ao prazer, ao corpo, e essa fragmentação superficial da vida, a gente vai ver que, no fundo, por trás de todos esses anseios de felicidade, tem uma vida de autoafirmação, né? Porque a Joana vai falar que esse ego mascara, né? Todos esses movimentos como sendo uma forma de mascarar um anseio mais profundo do ego, que eu acho que é ser reconhecido e ser amado. Né, no fundo. Daí tu trouxe São Francisco. Justamente São Francisco, ele abdicou desse jogo de interesse coletivo, aonde a autoafirmação e reconhecimento estava nessas, nessas projeções, seja materiais ou falseadas, do jogo de interesse do mundo, e colocou acento justamente na gratidão e no reconhecimento da experiência amorosa, né? Seja entre nós humanos ou entre a própria divindade com toda a sua manifestação, né, amorosa em favor de todos nós. Então, eu penso assim, ó, quando a pessoa busca o poder, busca gratificação, ela está se autoafirmando, e aí pegando essa questão do Tiago, né, de que não há felicidade sem relação, a gente quer o reconhecimento. A gente precisa do olhar do outro. A gente precisa que alguém me confirme. Né? Então, a felicidade é um tipo de consciência. Mesmo que essa consciência, como diz a Joana, vem mascarada de representações enganosas. Mas eu acredito que, entrando por esse caminho, eu vou ser reconhecido e vou encontrar essa substancialidade amorosa que me alimenta e me sustenta, seja na marca de roupa, seja no poder, seja no sucesso, seja em outras fantasias que a gente, de uma certa maneira, vai reforçando e buscando enquanto essa ideia de felicidade. Né?
porque não tem como evitar a dor. Então, como ser feliz, né? Para além, né, do prazer e da dor, né? Essa me parece a grande questão de uma nova estágio, né? Mas que se sustenta esse prazer e a dor numa tentativa de autoafirmação de mim mesmo. Só recordando rapidamente, Tiago, mas o Francisco de Assis, nosso, né, o quanto ele foi chamado de louco, né? Então, se ele parasse ali naquele momento, né, como é que seria? Ele estaria retroagindo ali para uma vida belíssima. Claro que a gente sabe que é um espírito que, né, não faria isso, mas então esses movimentos realmente acontecem e a gente a todo momento é testado. Agora, eu sempre gosto de trazer essa questão de que não é onde a gente está, né? A felicidade ela pode ser alcançada independente de como o espírito está se movimentando na Terra, porque a gente está ali no lugar que precisa. Mas é o que a gente vai fazer com isso? Como é que vai viver? Porque não existe assim, tem que ser como Francisco de Assis, tem que ser como. Né, que a gente não confunda isso, nós estamos aqui no lugar certo. E o que nós vamos fazer com essa encarnação? Né? Eu estava lendo um material sobre pecado do Tomás de Aquino e ele dizia que a ideia do pecado tem a ver com aquilo que sobe a cabeça, né, que nos faz perder a cabeça. E aí é interessante porque é quase como se fosse assim, né, a sociedade de consumo, a sociedade materialista que nos incute, nos demanda essa ideia de consumir, de gozar materialmente, ela é uma espécie de uma religiosidade às avessas, porque se a gente pegar, por exemplo, os pecados capitais e pensar como eles se polarizam com as virtudes, a gente consegue entender que apontam para nós a felicidade está para norte, mas na verdade está para o outro lado. E é interessante que ele faz a ideia de, por exemplo, né, a soberba, ela exalta o ego e nos afasta da humildade. A inveja, ela nos lança em competições destrutivas e desejar sermos o que nós não somos. A ira, ela implica a ruptura das bordas éticas da tolerância. E a preguiça nos afasta das responsabilidades e compromissos perante a vida. Já a avareza nos torna pessoas amargas diante do imperativo da partilha e da solidariedade. A gula nos conduz ao ritmo de engolir e gozar sem sobriedade, e a luxúria, ela superficializa as possibilidades mais belas do amor. Então, a alma parece estar numa cadência em que ela precisa encontrar aqui no sentido mais... E aqui estamos falando dos pecados como representações de movimentos da alma, né? Mas como que, de fato, a ideia de como certas representações para onde a alma se governa, ela se dirige, ela muitas vezes, como tu muito bem diz, Guadalupe, ela vai buscar sorver elementos que sejam suficientes, que abasteçam, que as engrandeçam, mas não são. E tu foi falando, Gelson, eu não tinha como não lembrar daquela da história muito bem contada pela espírito Amélia Rodrigues, né? De que o moço rico dizia: não, eu vou seguir você, mas eu tenho que ir rapidinho. Espera só um pouquinho, eu tenho um compromisso que eu não posso faltar. Aí Jesus já te vendo no cenário: olha, vai ser tarde demais, meu amigo. Não, mas eu prometo, eu vou voltar. Não naquela vida, né? E é interessante, né, que realmente não é uma questão de imitação, né? Como a Malu está falando, a gente não vai imitar o fulano, ciclano, porque a questão do Francisco não é uma questão de um estilo de vida que se faz a partir de uma performance. É um estilo de vida enquanto consciência de alma, né? Então, o que se quer é chegar num tipo de consciência que te possibilita viver plenamente, né? E aí, essa questão que o Tiago falou do pecado, né? A gente pode lembrar que pecado é errar o alvo também, né? Então, tu atirou o alvo para essa direção, né? De
e errou o alvo, foi para a soberba, né, em vez de para a humildade. Então, o alvo está equivocado, né, da nossa parte. Né? E a grande questão que eu acho que gostaria de provocar vocês, né, por que a gente erra o alvo? Né? Por que, de uma certa maneira, a gente insiste por esse caminho que é um descaminho, né? E apesar de tantas idas e vindas, né, dessa movimentação, e quantas vezes a gente já bateu a cabeça na parede, a gente acaba, de uma certa maneira, ainda repetindo, né, esse movimento. O que acontece aí, né? O que Joana pode nos trazer em relação a esse processo que a gente vive, que a gente às vezes fica correndo que nem cachorro atrás do próprio rabo? Eu vou começar aqui, enquanto a gente pensa, né, Tiago, essa questão do correndo como um cachorro atrás do próprio rabo. Tem um continho, um ditado que diz, né, dois cachorrinhos, e aí um olhando o outro, mas por que você está, né, correndo atrás do próprio rabo? Não, é porque eu quero, né, me disseram que a felicidade é como correr atrás do próprio rabo, então eu estou tentando alcançar a felicidade. E daí o outro cachorrinho diz, tá, mas então, quem sabe você faz assim, só caminha, que a felicidade lhe segue, né, ela vai atrás. Então, às vezes, é isso, a gente também não percebe que seguindo o movimento. Né? Mas eu acho, Gelson, assim, acho que é uma questão complexa, né, para mim, o que tu que perguntaste, e tem essa questão da gente ter essa tendência a repetir padrões, justamente que são aqueles que são difíceis de nós ultrapassarmos pelas outras encarnações. Então, essa tendência de repetir esse padrão, que justamente é o que a gente veio aqui para conseguir romper, porque nós conseguimos, né? Mas quando a gente adentra a atmosfera terrestre com todas essas questões que a gente sabe do peso pelos nossos próprios pensamentos e fica mais difícil, isso eu acho que é algo que está muito presente nessa questão da gente buscar no mesmo lugar o que a gente já sabe, mesmo que instintivamente, não esteja ali. Por outro lado, tem essa questão também que a gente pontuou aqui, né? O Tiago também trouxe dos padrões coletivos que vão aplaudindo, né? E aí, quando a gente rompe com esse pacto, né, com o coletivo, às vezes se assusta e dá medo e acaba retornando a um padrão já conhecido. Né? Então, isso é o que me vem primeiro, assim, de pensar. Agora, se por outro lado a gente tem essa tendência a repetir padrões, justamente que a gente vem aqui para fazer a história diferente, por outro lado, nós temos todo o potencial, toda a força de realmente criar consciência, de realmente romper com isso, e é por isso que nós estamos aqui, né, encarnados. Concordo contigo, e fiquei pensando muito, veio muita palavra para mim, assim, de que o campo da experiência é necessário para que a alma, às vezes, prove, para que ela saboreie, para que entre em contato com outros tipos de experiências no campo emocional, no campo sentimental. E enquanto ia contando fui fazendo a tua narrativa, Guadalupe, eu fiquei pensando muito, percebam que em toda a obra de André Luiz, ou de Manuel Filomeno de Miranda, quando eles vão ao encontro de um espírito que está muito empedernido, né, na sombra, no sofrimento, na perseguição, na maldade, qual o recurso que eles se utilizam? Né? Eles aproximam um espírito que é familiar àquele espírito. Mas não é apenas um espírito familiar, é alguém que em algum momento vivenciou com aquela alma que está ali endurecida, brutalizada, uma experiência com alguma cota de amor. E eu acho que são essas gotas experienciais que fazem com que nas narrativas apareça o espírito. No momento ele se percebe sendo tocado por algo que é comum partilhado por aquele espírito e ele não sustenta. Então parece que
a luminescência da experiência do amar, ela abre janelas e possibilidades para que o espírito faça assim, interessante. Quer dizer que é possível sentir prazer é possível sentir prazer, por exemplo, indo numa casa espírita, numa comunidade e oferecendo um pão, um copo de leite? Ah, quer dizer que eu posso sentir prazer sendo bom e justo? Então, são dimensões outras ou faces de possibilidade do que é sentir felicidade ou sentir prazer, que é necessário o contato com o mundo, mas é como se a experiência fosse algo que desse substância nova, porque exigir de um espírito que nunca teve uma experiência do campo é exigir, às vezes, uma pedra muito bruta, ainda pouco trabalhada, né? Dimensões que ela não alcançou ainda. Então, não sei se as minhas reflexões ajudam, né? Essa pergunta difícil do Gelson. Eu acho bem importante isso tudo que estão colocando e acho muito rico o que vocês trazem, que realmente a Joana ela vai falar de um lado dessa inconsciência, né? Em especial dessa inconsciência amorosa, que faz que a gente busque fora, né? Fora da gente. Então, tem uma inconsciência que é o não conhecimento de si mesmo, e dentro desse jogo de inconsciência, onde está perdido mesmo, a gente está, né, buscando justamente experienciar para poder, né, começar a discriminar, né, e poder encontrar caminhos e ampliar nossas possibilidades dos horizontes do ser, né? Então, que a gente está aos pouquinhos despertando, como ela vai falar no capítulo 8, e aí eu vejo que ela fala das inibições também, né? Então, há um jogo aí, né? Por um lado, a gente busca e busca erradamente, busca em pecado, então a gente não acerta o alvo, a gente anseia por uma dimensão exagerada e pouco compreendida, né, do que seja realmente algo essencial e substancial para a alma. E, por outro lado, nesse movimento de busca para fora, onde a gente não consegue olhar para nós e insiste, né? Há secretamente essa busca de amor, e aí tem a questão de não acreditar que a gente pode ser amado, né? De não confiar realmente no amor de Deus, de não se permitir nisso, seja por culpa, seja por outros processos, aí se cria um jogo de enredamento psicológico, onde aquilo que a gente mais quer, a gente mais teme. E quanto a gente tenta mais buscar, mais a gente se afasta realmente daquilo que nos move, que é justamente esse anseio amoroso, né? Onde a gente vai encontrar felicidade, porque nesse amor a gente vai encontrar Deus, a gente vai encontrar o outro, a gente vai encontrar aquilo que eu chamo dessa consciência cósmica, né? Integradora numa unidade, né? De pertencimento e de planificação. Então, isso que é o grande desafio, é quebrar com esse jogo, né, que a gente faz, né, e chegar a essa felicidade, que ela fala que é a felicidade em si mesma, que é justamente, né, que ela coloca no início do item, uma harmonia entre o ego e o self, que a gente é um ego, né, a gente está aqui encarnado, está vivendo uma identidade transitória, necessária, uma fantasia que nos foi dado enquanto um personagem, né? Que a gente está aqui, a gente tem que dormir, comer, a gente tem que se movimentar no mundo, a gente tem que, de uma certa maneira, conquistar o nosso espaço no mundo também, assim por diante, né? E essa dimensão essencial e maior do self, dali enquanto esses valores divinos, enquanto também um, um papel, né, eu diria um compromisso, né, uma tarefa da qual a gente está comprometido nessa encarnação para realizar, né, que é um chamado, né, uma vocação, um chamado profundo de alma em algo do qual eu estou comprometido. E como realmente equilibrar essas duas coisas, né? Como poder, de uma certa maneira, integrar isso para que não fique dissociado e neurótico, né? E a gente perdido nesse jogo entre uma dimensão e outra.
Isso que tu trouxeste, né, já eu acho tão importante, e eu tinha separado aqui para a gente, né, tocar nesse assunto, e para o pessoal que nos acompanha, que o meu é edição comemorativa, está na página 143, eu só vou ler o finalzinho, que é bem isso que tu falas, mas que vai falando da culpa e do temor, então a pessoa crê que não merece desfrutar, né? Toda essa felicidade e esse prazer ligado ao bem, né? E ao justo, enfim. E o indivíduo receia viver, não se permitindo experienciá-la, surge o temor de que algo mal sucederá. Então, é a forma que a Joana vai trazendo isso que o Gelson estava colocando, e acho isso uma dinâmica tão importante de ser reconhecida, né? Só reforçando essa questão de que, puxa vida, né? Nós estamos aí com o Criador nos embalando e nos amando do jeito que nós somos, nos acolhendo, então que a gente acredite. E acho interessante, Gelson, também quando trouxeste essa questão, me lembra muito do Platão com o Daimon, né? Então, justamente esse nosso sentido, essa nossa vocação, e a questão de Aristóteles também da eudaimonia, então desse daimon satisfeito, né? E isso tudo, do meu ponto de vista, vai muito ao encontro da questão do autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço e percebo meus valores, me conheço enquanto um ser espiritual, encarnado aqui na Terra, né? E reconheço os valores, o sentido da minha vida, não em palavras, mas em sentir naquela razão do coração, e percebo, né? Às vezes tem pessoas mais racionais que querem, então, escrever a sua... Enfim, é uma percepção por uma via de uma razão que faz essa síntese de tudo que está acontecendo e de toda essa realidade. Então, aí a gente tem a eudaimonia, tem esse daimon, né, satisfeito, tem esse ser que aceita o seu tamanho e que gosta do jeito que é, né, no sentido de se aceitar e não de ficar passivo frente às questões da vida. Então, isso tudo é muito bonito porque nos traz para esse momento de que a felicidade tem a ver com a relação, tem a ver com viver o momento, no sentido de que é o presente que transforma, né? Não é pelas mágoas do passado, nem pelas ansiedades do futuro, mas é o presente que transforma, e que, né, como diz Nietzsche, eu não lembro bem da frase, mas não existe nada pior, nada mais nocivo do que a gente não se bancar sendo nós mesmos, né? Então, esse é o grande mal, né? No sentido reencarnatório. Então, isso tudo vai se moldando dentro do que a mentora vai trazendo, que é essa conexão com o eixo ego-self, e que é a questão de nós estarmos aqui, nesse corpo, e tá tudo bem, mas tudo bem não quer dizer que a gente não vai usar de toda a nossa vontade para evoluir, de todas as questões de caridade e de bondade, né? Mas entendendo que tem esse ser maior em nós, que é o self, que é quem vai estar regendo, né, toda a nossa encarnação, e acima de tudo, esse esse lugar em que nós estamos e somos dentro do cosmos, dentro da criação. Aí toda essa percepção, ela vai se dando por outras vias que a gente, para desenvolver, basta se entregar, no sentido de se entregar a viver uma fé verdadeira, que também é um salto no escuro, né? Eu particularmente, eu gosto muito de estudar sobre o período em que a psique cristã ela foi capturada por uma condição muito particular em que pecado, culpa e medo se entrelaçam em torno do que era viver a existência. Então, é muito difícil de pensar numa época em que buscava se mortificar o corpo e suas representações, do que se sentia, né, do que pulsionava em nós, para exaltar uma condição espiritual assim, né, e que não em que se esquecia-se do corpo. Só que é um período, se a gente for pensar, que perdurou muito tempo. São muitos séculos. Eu acho que Joana não traz à toa
essa questão da dificuldade do homem ou do ser humano, melhor, se permitir, entendeu? Vivenciar o prazer, porque o prazer ele estava associado à própria corrupção do espírito, tendo em vista que era algo que era vivenciado na carne, no corpo. Então, se a gente for pensar nesse processo assim de uma culpabilização a partir do pecado na nossa história, porque a nossa história cristã é essa, né? Nós, né? A gente não pode deixar de que tudo que se percebia era um movimento individual e coletivo e que os estudos mostram que era uma mentalidade obsessiva de se auto-observar constantemente, se autorregulando, evitando pensamentos, né? Percebendo alguma coisa em si, pedindo perdão, buscando uma conciliação no confessionário. E percebam, as experiências relacionadas ao prazer, aqui no seu sentido mais amplo, elas eram negligenciadas em torno de um ideal de salvação. Só que a gente pensar hoje, século XXI, talvez muito de nós ainda se sente constrangidos em se permitir experienciar certas experiências. E aqui, num campo ético, num campo de saúde, né? Mas o que a gente precisa pensar é que a chamada construção de uma consciência moral a partir desse processo que foi, vários autores falam sobre da presença cristã na moralidade das nossas consciências, ela foi para um caminho muito obsessivo, né? E que trouxe problemas em relação a uma autocastração muito violenta. Então, é preciso retomar um lugar de autoconhecimento. E apenas para usar uma palavra, recuperando uma coisa que o Gelson disse, é como se nós, muitas vezes, muito inconscientes, estamos constantemente gravitando em torno do ego, das necessidades transitórias que o ego acredita serem a realidade maior da sua própria felicidade. E aí Paulo, o apóstolo, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, gravitar para a unidade divina, aí já está se referenciando, claro, a Deus, mas aqui no sentido psicológico, ao self. Então, as possibilidades da alma, no seu sentido mais pleno, envolve isso, né? Sair deste lugar, um tanto quanto ainda muito egóico, para dimensões que se desdobram para o espírito em sua magnitude maior. É interessante, né? Porque realmente, juntando essas duas questões que estão trazendo, né? A ideia do antigo grego, né? Eudaimonia, né? O daimo como o guia da alma, né? O regente que vem, o nosso tutor que vem lembrar o que a alma veio fazer aqui, que felicidade em grego antigo é justamente eudaimonia, fazer um daimo feliz, nos traz para essa ideia de significado, né? Ou seja, a felicidade se move a partir de um sentido, um significado existencial. Aí pegando o que está falando, né, Tiago, né, que é essa questão da negação do corpo, né, ou do prazer, para mim é um jogo projetivo que perde o sentido, o significado essencial da vida, que não está na negação do objeto ou na identificação do objeto, porque é isso que acontece, né? Que já está colocando aqui. Ou tu se identifica com o mundo e diz que a felicidade é viver as sensações do mundo, né? Ou tu nega o mundo, né? E aí vai para esse caminho, né? Da falta do prazer, da culpa, dessa impossibilidade de poder estar integrado ao corpo e ao mundo. Mas os dois são projeções. Está projetando no mundo, né? Ou está projetando no mundo a malignidade, né? No corpo e no mundo, ou está projetando no mundo a felicidade. E o problema não é o mundo, não é o corpo, né? De uma certa maneira, justamente essa noção de um daimo, que existe uma dimensão mais profunda da minha alma, que dá um significado à minha existência e que envolve o interagir com o mundo, que envolve eu poder estar no mundo sem me perder nesse mundo, né? E poder realmente usufruir da vida de uma maneira
inteira, né? Está inteiro aqui, né? Nessa proposta nietzschiana do amor fati, né? De poder viver por inteiro, estar aberto, com o coração aberto, aceitar a vida como ela é e tirar o melhor do que eu posso viver na vida, mesmo em experiências que possam ser dolorosas ou prazerosas, reconhecer que tem um sentido, significado ali, que pode me extrair um sabor, uma sabedoria, né? E eu poder temperar a vida a partir da minha capacidade de dialogar com a vida, né? E não fugir do corpo, ou negar o corpo, ou evitar, né, a experiência da carne, ou estar preso, identificado completamente de maneira literal a essa realidade concreta e material. Então, são dois equívocos que, na verdade, são, para mim, dois lados da mesma moeda, né? De um lado ou de outro, mas está projetando isso fora de ti. É só compartilhar com vocês, porque eu lembrei aqui, fica a dica para quem está em casa também. Existe um filme chamado Chocolate, quem não viu vai ver. Uma pequena cidadela francesa, controlada por um pensamento religioso muito arraigado, e chega uma mulher que é uma mãe solteira e abre uma loja de chocolate. Ela vai conquistar as pessoas, mas vai provocar o ressentimento e o ódio da figura eclesiástica da cidade, que acha aquilo um absurdo, porque é pecado, é prazer. Em um dado momento, ele passa em frente à loja de madrugada, com raiva, ele quebra a loja, e quebrando tudo, as estatuetas de chocolate, com um pedacinho de chocolate bate aqui na boca dele. E quando ele toca, ele começa a devorar o chocolate. Então, a ideia, como você disse, né, de tão reprimido, tão contido, né, tão projetado o ressentimento que ele tem em relação àquilo que ele não conseguia nem controlar em si próprio, que em um pequeno ato de um pequeno pedaço de chocolate faz com que ele perca. Aí a ideia da volúpia, né, da sofreguidão que vem no momento em que algo em que algo é liberado de um processo reprimido por tanto tempo, né? Então a gente tem que buscar um equilíbrio nesse processo como diz Kardec, olha que interessante, o último item do capítulo Sede Perfeitos é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Nós temos que ter esse cuidado em relação a essas duas dimensões da existência, né? E a gente sabe que quanto mais tu nega uma coisa, mais força e mais sedução ela provoca em nós, né? Então, que nem esse personagem do filme, quanto mais ele rejeitava e negava, mais ele foi possuído pela força do sabor do chocolate que inundou ele naquele momento, né? Porque era toda uma vida reprimida ali, né? E acho que é exatamente isso. Por isso que Joana propõe muito de a gente fazer consciência, né? E poder realmente, como consciência, reconhecer essa dimensão livre do espírito, livre para poder experienciar, livre para tirar da experiência algo de útil, né? E reconhecer como isso parte dessa unidade universal, como ela coloca aqui, né? E aí poder estar aberto, né, a usufruir da vida, né, a partir dessa dimensão transpessoal, né? Eu transitar no mundo e me relacionar com ele, né? Mas não de maneira narcisista, né? E como diz Joana, né? Poder realmente apreciar a beleza, apreciar as possibilidades e fazer desse movimento, né, um processo de me deixar afetar e afetar a vida para aquilo que seja um projeto realmente de crescimento, de engrandecimento, e, claro, dentro das limitações e equívocos que a gente pode ter ainda do ponto de vista dessa caminhada da qual a gente está ainda despertando, né, como realidade mais profunda dos valores e do que representa tudo isso, né? Então, é um processo todo, mas que só se faz vivendo, de uma certa forma. Deixa eu só compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei pensando e encontrei um eco em umas palavras do querido Frei Beto, de quem eu sou um grande admirador, e ele dizia que existe um manancial de possibilidades na cultura do mundo para que a gente possa se conectar
interessante que Joana fala a mesma coisa. Joana, num dado momento do texto, ela valoriza, olha, o campo do mundo de possibilidades para que você possa encontrar sentido, a qualidade de substância, a qualidade da cultura está aí, de possibilidades, basta que a gente encontre e dê vazão a esses processos, porque de alguma forma é a valorização do mundo, também como um espaço para o crescimento do espírito. Mas o Frei Beto diz uma coisa que eu achei muito bonita, ele fala assim, que a experiência da felicidade, ela é uma experiência de existência real. Nós podemos vivenciar isso, nós podemos construir isso agora, com perspectiva espiritual. E ele continua dizendo, né, que é uma experiência de plenitude, que é uma experiência de espírito. E ele continua, a felicidade é uma busca interior. Então a gente ainda sabe onde a gente tem que estar mergulhando, né? Depende muito a felicidade do sentido que você imprime à sua vida. Quem tem uma vida altruísta e solidária é mais feliz do que aquele que não tem uma vida assim. Então a gente volta ao movimento, né? Evangelho é movimento, evangelho é o contato, o evangelho é a relação. Então a gente precisa consolidar essa representação de que estar só muitas vezes é importante, mas a construção da alma ela se dá com o outro, se dá com o mundo. E a gente tem que buscar isso, porque viver é um ato de coragem, né? E aí, de uma certa maneira, isso vai ao encontro do que ela encerra aqui o item, né? Que ela fala que a felicidade não depende do prazer, mas, né? O prazer bem estruturado é caminho, né? Que seja, vamos ter prazer bem estruturado, ou seja, que essa capacidade de tirar prazer de qualquer situação da vida. Né? E eu acho que isso tem a ver com esse convite de Joana e de esses vários autores, né, que estão trazendo aqui, de realmente estar inteiro na vida, participando da vida, se relacionando verdadeiramente, né, com o outro e com as possibilidades que ela nos oferece, para que a gente possa realmente ter um prazer bem estruturado. Então, fica esse convite e esse desafio para todos nós, né, que é realmente algo fascinante, da qual a gente está aí, né, sendo convidados a descobrir os caminhos da felicidade. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas lembrando que no próximo encontro a gente vai continua justamente no capítulo 9, né? Que é poder trabalhar aí, a partir disso, os outros itens do capítulo, que é a planificação pela felicidade e as condições de felicidade. Então, nós convidamos a todos a continuar conosco nessa caminhada de reflexão em cima da proposta da benfeitora. Eu agradeço ao Tiago Guadalupe por mais esse momento e um grande abraço a todos que nos assistem. Até o próximo encontro, então, pessoal.